Pronto, então a gente está falando, está começando a falar de morfologia hoje, tá, minha gente? E aí a gente está falando de substantivo. Então, começa falando do substantivo, mas antes de falar do substantivo, a gente vai tratar aqui das classes gramaticais. Então, o que que a gente tem? Para tratar da flexão nominal, nós vamos precisar entender quais são as classes. Então, nós temos 10 classes de palavras, isso já compõe a morfologia, tá? No módulo 1, a gente também vê morfologia. Eu vou tratar dessa aula com vocês aí, referente ao módulo 1 também, que é o processo de formação de palavras. Então, na morfologia, a gente também vê esse processo de formação de palavras. E só que ou eu estou olhando para o processo de formação de palavras, ou eu estou olhando para a classificação das palavras. Então, quando eu penso aí as 10 classes gramaticais, aí eu já estou pensando aí a classificação, tá? Como é que eu classifico essas palavras aí? Então, as 10 classes são divididas em grupos. O primeiro grupo é o grupo nominal, cujo núcleo é o substantivo, tá? O segundo grupo é o grupo verbal, o núcleo é o verbo. Depois a gente tem as palavras de conexão e a classe independente. Então, quando a gente pensa o grupo nominal, a gente começa a entender a importância de cada uma dessas classes. Primeiro, o que que a gente vai perceber aqui? O substantivo nesse grupo é sempre a palavra mais importante. Se de repente não houver um clássico substantivo lá, outra palavra aqui vai ter que assumir a característica de substantivo e geralmente vai ser o adjetivo que assume essa característica. Então, muitas vezes o adjetivo funciona como substantivo ou o pronome vai estar lá no lugar do substantivo. Então, o pronome, o que que ele faz? Ou ele acompanha o substantivo, ou ele substitui o substantivo. É uma característica do pronome. O artigo, ele determina ou indetermina o substantivo. O numeral quantifica, ele vai trazer uma ideia de número, uma ideia de ordem, uma ideia de multiplicação, uma ideia de fração. Então, isso é o que acontece aí com o numeral. E a gente tem aí o adjetivo que qualifica o substantivo e o pronome que acompanha ou substitui. Caso não haja substantivo, alguma dessas classes vai ter que assumir o lugar dele. É possível que o pronome faça isso, já que ele tem como princípio substituir o substantivo, ou o adjetivo aí, que seria um adjetivo substantivado. Então, é o que a gente vai perceber aí nesse grupo nominal. No grupo verbal, nós temos o verbo como principal núcleo e o advérbio que modifica esse verbo acrescentando uma circunstância. A gente tem várias circunstâncias, mas das que mais caem são as circunstâncias de tempo, de modo e de lugar. Então, o advérbio ele modifica o verbo. Fora desse grupo, ele também pode modificar o adjetivo e ele modifica ele mesmo e uma oração inteira. Então, o advérbio é importante a gente dar conta dele, porque ele funciona, tá? Em muitas questões aí para a gente pensar coisinhas, tá? Então, é lembrar que ele vai estar ali, né, funcionando como modificador do verbo, modificador dele mesmo e modificador do adjetivo, tá? Então, ele se relaciona com essas palavras, modificando essas palavras. Depois, a gente tem as palavras de conexão. As palavras de conexão, elas servem para ligar. Preposição liga palavras e conjunção liga palavras e orações. Quando a gente vai estudar lá depois preposição, a gente vai ver que também tem as locuções prepositivas, que podem estar lá nas orações subordinadas. O jeito melhor de estudar aqui, preposição, por exemplo, quando a gente está vendo regência, a gente trabalha muito com a questão da preposição, porque a gente tem que saber qual é a preposição adequada para o verbo, para o nome. Então, em regência, a gente acaba vendo isso. Quando a gente vai pensar a conjunção, ela vai ser importantíssima para a definição dos tipos de oração. Também é importante para a escrita de português, então a gente tem várias coisas aí que tornam a conjunção importantíssima, tá? Sempre a gente vê nas provas
alguma questãozinha cobrando conjunção. Então, é bom estar atento a ela aí. E depois a gente tem a classe independente, que é da interjeição, que indica sentimentos. Ela é uma classe independente porque ela funciona sozinha. Então, se alguém está em algum lugar e grita socorro, fogo, ai, a gente já vai perceber que está precisando de alguma coisa, às vezes sem uma contextualização, a gente já consegue perceber o sentido aí. Então, é a função aí da conjunção, da interjeição, no caso. Essas são as 10 classes. É importante, gente, a gente dar conta de olhar para uma sentença e identificar qual é a classe gramatical com que a banca está trabalhando, tá? Então, o básico do básico, quando a gente está pensando em morfologia, é eu conseguir olhar para a palavra e dizer o que que é aquela palavra, se ela é um substantivo, se ela é um artigo, se ela é um verbo. Isso dentro da morfologia. Algumas classes aqui, eu vou dizer que quase todas apresentam locuções. Quando eu falo de locução, também eu estou falando de morfologia. Então, locução adjetiva, eu vou ter um substantivo e uma preposição que funcionam como adjetivo. Por exemplo, amor de mãe. Eu poderia dizer amor materno. Então, a gente tem aí uma locução adjetiva quando eu uso amor de mãe, tá? Ah, Thiago conseguiu, graças a Deus, Thiago, muito bem. Agora sim, que bom, né? Então vamos lá. O nosso foco hoje principal é o substantivo. Na medida em que a gente for passando, gente, por cada classe, e aí vocês vão ter que ter sangue no olho para passar por isso, porque essa é a parte mais demorada do curso, em que a gente vai vendo todas as classes gramaticais, tá? Mas uma vez que a gente conseguiu ver essas classes todas aqui, vai ficar bem mais tranquilo o módulo 3, que a gente só vai ver sintaxe, que fica mais fácil. Porque isso aqui aponta muita coisa para a sintaxe, tá? Então, é uma parte mais longa, mas ela passando por ela bem, o resto fica muito tranquilo. Porque isso aqui é uma base, né? Morfologia é base. Ó, tenho aqui uma primeira questão do IBFC. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Uma primeira questão do IBFC, e aí, o que que a gente vai perceber aqui nessa questão? Ó, temos um texto, né? Atitudes e condutas profissionais necessárias ao agente penitenciário. Aí ele coloca aqui, aptidão, honestidade, responsabilidade, lealdade. E a pergunta é, analisando morfologicamente as palavras destacadas, podemos classificar. Então, está pedindo aí para você fazer a classificação. Quando a gente vai fazer uma análise morfológica, de repente você pode fazer a análise da formação da palavra. Mas aqui a banca está pedindo para você fazer uma análise da classificação. Então, está pedindo para você olhar as 10 classes gramaticais. Então, no item 1, você tem todas as palavras destacadas apresentam a mesma classificação morfológica. Aí a gente volta lá. Aptidão, substantivo. Honestidade, substantivo. Responsabilidade, substantivo. Lealdade, substantivo. Então, todas são palavras que são substantivos. Mas a gente sabe que elas têm uma relação com adjetivos. Por exemplo, aptidão, hábito. Honestidade, honesto. Responsabilidade, responsável. Lealdade, leal. Essa coisa, gente, de identificar quando é substantivo e quando é adjetivo, às vezes é uma dificuldade, tá? Então, a gente tem que saber que palavras de mesma raiz podem derivar substantivos e podem derivar adjetivos. Então, tem que ficar de olho lá qual é a função dessa palavra aí lá na frase, tá? Mas aqui, o próprio formato já classifica como substantivo, independentemente de contexto. Ah, claro que o contexto a gente sempre tem que estar olhando, tá? Porque uma mesma palavra, no contexto, ela pode funcionar como classificação diferente. Então, o item 1 tá ok, tá? Todas têm a mesma classificação morfológica. Quando a gente vai para o item 2, as palavras destacadas apresentam distintas classificações. O que que você tem? Se um é verdadeiro, o 2 não pode ser. Então, aqui a gente já tem uma falsa, né? As palavras destacadas são substantivos femininos. Aí você vai, aptidão, a aptidão. Honestidade, a honestidade. Responsabilidade, a responsabilidade. Lealdade, a lealdade.
Quando você está olhando para o gabarito aqui, se você entendeu que um está correto, você já conseguiria dar conta da questão, né? E aqui você só está confirmando mesmo o gabarito, ó. Todas são substantivos femininos, verdade. E depois você tem aqui no 4, a palavra aptidão é a única com classificação diferenciada? Não, né? Se um está certo, essa aqui não pode estar. Então, essa aqui falsa. Depois a gente tem as palavras honestidade e responsabilidade, fazem parte de uma classificação diferente de aptidão e lealdade. Também não dá para ser isso, porque a gente já entendeu que a 1 é verdadeira. Então, aqui, gente, esse tipo de questão, o próprio gabarito já ajuda a gente a pensar, né? E é uma questão que um item acaba eliminando o outro. Então, ela é tranquila de resolver, mas observe que é uma questão que envolveu a classificação, para você saber que é substantivo, e uma questão que também envolveu a flexão, para você perceber o gênero da palavra, tá? Então, isso aí na banca IBFC. Depois, uma segunda questão. Vamos ver essa questão, como é que está explorando a coisa aqui. O emprego dos artigos destacados em um ponto qualquer da praia de Copacabana, o ônibus para, ressalta respectivamente. Então, a gente está percebendo aqui nessa questão que a banca pegou aqui o artigo indefinido, um ponto qualquer da praia, e o ônibus para. Então, ela explorou um artigo indefinido, tá? Vai ter aula para a gente falar de artigo, tá, minha gente? E o artigo definido. Artigo é pouquinha coisa. Mas o que que é esse emprego? Ó, a gente está olhando o emprego, já não estou olhando mais a classificação. São coisinhas, gente, que a gente precisa estar atento nos enunciados das questões, tá? Então, por exemplo, aqui a banca pediu para você analisar morfologicamente e classificar. Aqui já está pedindo para você olhar o emprego dos artigos, ó. É o uso. O que que esse uso significa? E pode ter questão pedindo para você pensar o sentido dos substantivos. Então, são coisas que a gente precisa estar atento, né? Emprego, se o emprego está correto ou errado, o que que aquele emprego revela, a classificação, a formação, né? Então, a gente tem que ver o que que a banca está pedindo para dar conta de responder o gabarito adequadamente e também não se confundir nas respostas, tá? Às vezes eu vejo o povo misturando classificação ou flexão com semântica, então tem que ter esse cuidado também. Bom, aí aqui, a quantidade de locais de parada e a aproximação entre o ônibus retratado e os demais. Então, quando eu coloco um ponto qualquer da praia de Copacabana e um ônibus para, ressalta a quantidade de locais da parada e a aproximação entre o ônibus retratado e os demais. O que que a gente está vendo? A aproximação foi colocado aqui para confundir, tá? Porque assim, quando a gente usa o artigo definido, a gente mostra que o objeto que está sendo definido, ele já é conhecido. Enquanto que a gente usa um objeto, um artigo indefinido, a gente está dizendo que é qualquer coisa ou algo desconhecido ainda no contexto. Então, a letra A não está tão adequada. Vamos ver qual é que está mais adequada aqui. O desconhecimento do narrador sobre o local de parada é possível, quando eu digo um ponto qualquer, então é possível. A omissão do veículo em questão, quando eu falo o ônibus, para pensar omissão já é complicado. Então, é uma alternativa questionável. Na letra C, a gente tem a indefinição do lugar de parada e a especificidade na apresentação do ônibus em questão. A letra C está boa. Vamos ver se tem uma melhor do que ela. Aí a gente vai para a letra D. O descaso na apresentação da localização do ponto pode ser descaso, pode, e a precisão na indicação do coletivo. Aí a gente está vendo, ó, ponto qualquer da praia de Copacabana, o descaso na apresentação da localização do ponto. Ambos podem ser, e depois a gente tem a especificidade na apresentação do ônibus em questão, pode ser, e a precisão na indicação do coletivo. Agora, qual é que no contexto se adequa mais? O que é que vocês acham, gente? Entre C e D, o que é que vocês acham? Me falem. Pode colocar no chat, se quiser. Ou se quiser falar. O que é que vocês acham? Entre C e D.
Eu estou comentando aqui que são duas possibilidades quando a gente fala do emprego do artigo. Mas aqui, nesse enunciado, o que que se adequa melhor? C ou D? Bora ver se aparece alguma coisa aqui. Eu acho que C. Pronto, Thiago também colocou aqui C. Eu acho que C também. Muito bem, minha gente, é isso mesmo. Então, não adianta só a gente estar olhando, oi? Não adianta só a gente estar olhando aqui é, a função só do emprego, né? Porque quando eu coloco eu posso querer definir alguma coisa, eu posso também apresentar um descaso, né? Tem um poema que é muito, muito conhecido, que é aquele do bicho, né? O título do poema é O Bicho. E aí, acho que é Manuel Bandeira. E ele começa dizendo que um bicho estava comendo lixo. Então, o poema é mais ou menos assim, que o bicho estava comendo lixo, e aí depois ele chega e diz: o bicho não era um gato, não era um cachorro, não era um rato, o bicho era um ser humano. Então, o que que a gente percebe? No princípio do texto, ele apresenta um bicho para dar uma ideia de descaso. Depois ele define o bicho com o artigo definido. Então, embora ambas sejam possíveis, a letra C é a mais adequada e é o que foi destacado na questão, tá? Sempre olhar a melhor opção. Aí, quando a gente está pensando aqui o substantivo em si, tá? A gente viu uma questãozinha lá que trabalhou alguma coisa com substantivo. Nós vimos também aqui uma que trabalhou com artigo, né? Porque se eu tenho grupo nominal, eu tenho palavras que se relacionam com esse substantivo. Então, a gente vai ver que o substantivo está ali no meio, mas o artigo está ali junto dele, o adjetivo está junto dele, o pronome, se houver, o numeral, se houver. Então, todas são palavras que circulam ali ao redor do substantivo. Se eu altero o substantivo, essas palavras também alteram. Então, se eu altero o substantivo para o singular ou para o plural, o adjetivo e o artigo também vão ter que concordar sim. Então, o que que caracteriza o substantivo? A gente vai ter aqui algumas características de nomear os seres. Quando a gente fala de seres, entendam que é tudo. Então, às vezes é um problema a gente pensar seres, porque o substantivo ele nomeia acontecimentos, por exemplo, excursão. O substantivo nomeia um acontecimento, tá? O substantivo ele nomeia um sentimento, amor, né? Amizade. O substantivo nomeia ações, perda, por exemplo. Então, perda, corrida. Então, a gente vai vendo que o substantivo vai nomeando várias coisas, tá? Então, nomeia tudo. É um conjunto de palavras que está sempre em crescimento. Por quê? Quando a gente cria algo novo, a gente precisa dar o nome para isso. E aí, o nome é um substantivo. Então, na medida em que a gente vai criando coisas, a gente precisa nomear. E aí, ela sempre está em crescimento. São antecedidos pelos determinantes. Às vezes, a gente acha que é antecedido somente pelo artigo, mas qualquer palavra que seja determinante pode anteceder o substantivo, é o caso de artigo, pronome, pronome demonstrativo, pronome indefinido, tá? Então, tem algumas palavras aqui que a gente vai perceber que vai anteceder, e os determinantes podem tornar qualquer palavra um substantivo. Então, se eu coloco um artigo diante de uma palavra, claro que tem que olhar direitinho no sintagma ali, se de repente não foi só uma inversão de ordem, né? Uma coisa que as bancas fazem que a gente percebe confundindo muito é que às vezes coloca assim o velho homem. Então tá lá o velho homem, isso não significa que velho virou substantivo. Eu tenho um homem ali. Eu só inverti a ordem, né? Agora, uma vez que eu não tiver substantivo e eu tiver a palavra velho, aí a gente vai perceber que o velho foi substantivado, tá bom? Na letra C, na questão 3, peraí, deixa eu ver se tá. Agora nós temos uma questão 3, ó. De acordo com a morfologia, então, mais uma questão que está trabalhando a questão morfológica, tá?
Substantivo é a palavra que dá nome a seres e adjetivo indica características. Então, pegou a classe gramatical e deu o funcionamento dela, né? O que que é aquela classe gramatical. E aí, o que que a gente vai ter? Assinar a alternativa que não tem substantivos e adjetivos. Então, a gente sabe que o substantivo é aquilo que dá nome e o adjetivo vai ser. Opa, a câmera aqui está. E o adjetivo vai ser aquilo que caracteriza. Então, qual é aqui que vai funcionar desse jeito? Agora estabilizei a câmera aqui, tá? Esse aí, qual das alternativas vocês acham que não tem nem adjetivo nem substantivo? Geralmente essa questão o pessoal tem dificuldade. Tô na dúvida entre B e D. Vou decidir. Entre B e D, bora ver. E os demais, o que que vocês acham? Eu acho que é D. Acho que é D. Tiago, tá por aí? Eu vou de B. Certo. Então, vamos lá. A gente está vendo aqui qual é que não tem, tá? Deixa eu ver se o gabarito aparece aqui. Tiago colocou B, tá na dúvida também, mas vai de B. Ok, cadê a gente? Aí, B, tá? Então, o que que a gente tem aqui, ó? Na B, a gente vai ter uma conjunção, um pronome pessoal, um verbo e outro verbo, tá? Então, realmente não tem aí, muito bom. Quando a gente vai para A, eu tenho aqui, ó, tempos, que é substantivo, pude, que é adjetivo. Na C, eu tenho condição, que é substantivo, mulher, Mulher, que é substantivo. substantivo. E a gente vai ter aqui, ó, de mulher, que é locução adjetiva. Então, é bom a gente estar até olhando assim, né? Ou seja, toda locução adjetiva, ela vai ter um substantivo dentro dela. E depois a gente tem e me fazer pedra de segurança. Aí depois eu tenho aqui conjunção, pronome, verbo, substantivo e locução, se eu pegar os dois aqui, locução adjetiva, tá? Aqui o minha, gente, pronome, nasci verbo em preposição. Essa questão aqui é aquela questão que eu falo para vocês que é o mínimo que se tem que conhecer quando se fala das 10 classes gramaticais, ou seja, eu tenho que saber identificar, olhar e identificar qual é a classe gramatical. Se você dá conta disso, já ajuda muito, já vai ajudar muito a resolver coisas lá da sintaxe também, que a gente precisa estar olhando, então já resolve muita coisa, dá conta disso aí, tá bom? Então, é bom a gente estar observando. Vamos lá, vou seguir. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Tem muita coisa de substantivo, tá? A gente está focando aqui, mas depois eu vou trazendo mais coisinhas. A flexão mesmo tem vários detalhezinhos, mas os exercícios vão ajudando muito a gente pensar a flexão. Nessa 4, ó, marque a sequência em que só apareçam adjetivos. Então, aqui a gente já tem as palavras soltas, né? Sem contexto. E qual dela é que só tem adjetivo? Então, vou ler aqui com vocês, depois vocês me sinalizam. Admirada, engraçada, quente, cinzenta, doente, olhar, espantada, reclusa, depois, louro, vivo, riso. Qual que só tem adjetivo? A. Então, quem foi que falou? André, Michele A. pronto. Aí. Andréia. E Tiago vai diferente? Tiago botou A também. Exatamente, o gabarito é A mesmo, tranquilo, identificação aí. Vamos ver, na B, qual é a palavra que difere, minha gente? Olhar. Olhar, Olhar. muito bem. E aqui na C, Depois. depois, que é advérbio de tempo, tá? E na D, Riso. riso. Exatamente. Muito bem. Isso aí é básico e é importante.
Aqui, gente, muito, muito e bastante cai, as bancas gostam, né? Para pensar a flexão também é legal, tá? E aí, o que que a gente tem? As bancas, né? A gente está focando em BFC aqui, mas as bancas em geral gostam desse muito, tá? Há muitas flores belas no mundo. Flexiona-se em função de sua classificação morfológica. Então, a gente tem a sinal alternativa, em que se destaca um vocábulo que tenha essa mesma classificação. Então, letra A, ó, todos acordaram muito preocupados. A gente vai ter que ver aqui, ó, tem muitas flores, ó, muitas flores. Então, em qual das alternativas a gente vai ter essa mesma característica aqui, a mesma classificação? Todos acordaram muito preocupados, ele tomou muito remédio, o responsável passou muito mal, queria ter dançado muito na festa, tá? O que que vocês acham? Qual é que vocês acham que tem a mesma classificação? B. B B, mesmo, B de bola. muito bem. Então, o que que a gente vai olhar aqui, ó? Muito, ele pode ser pronome ou ele pode ser outro, ou ele pode ser pronome ou ele pode ser advérbio, tá? Quando ele é pronome, ele varia, ele flexiona. Quando ele é advérbio, ele não varia, é invariável. Então, quando eu tenho dúvida, o que que a gente pode fazer? Primeira coisa é olhar, ele está se relacionando a que palavra? Então, muito preocupada, muito preocupado, muito preocupados, muito preocupadas. Então, independentemente de eu alterar essa palavra aqui, o muito ele permanece invariável. Então, é sinal de que é advérbio, que não é o caso aqui, ó. Eu tenho muitas flores flexionando. Então, aqui a gente tem o caso de pronome, né? Aqui, ele tomou muito remédio, ele tomou muitos remédios. Então, a gente percebe que o muito flexiona. Então, aqui vai ser pronome. Passou muito mal. Aqui nem tem como a gente flexionar, porque mal também é advérbio, tá? Então, nesse caso aqui é advérbio, não tem jeito. Depois, queria ter dançado muito na festa. O muito aqui agora está modificando o verbo. Também não tem nem como a gente flexionar aqui, tá? Então, essa coisa do muito e do bastante funciona do mesmo jeito. Inclusive, se cair bastante, a palavra bastante, e vocês se confundirem, substitui por muito que você vai dar conta de resolver, tá? Mas são duas palavrinhas que têm uma frequência grande nas questões, certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Quando a gente fala de classificação, a gente vai ter que estar vendo se o edital cobrou classificação, certo? Porque, por exemplo, quem vai fazer PM só está pensando aí a questão de flexão. Então, classificação não entra. Quem vai fazer em base já está lá, morfologia, e você tem que dar conta de tudo, certo? Então, inclusive, gente, se vocês forem fazer em base, tá? Vocês me sinalizem que eu vou começar um específico para Embasa, e quem é meu aluno eu já vou inserir também nesse também, para pegar o específico, tá? Então, esse da Embasa, ele vai ser totalmente online, não vai ser ao vivo, não. Mas aí eu já vou inserir vocês para quem for fazer, já ir pegando esse curso aí também. Então, quando a gente vai pensar classificação, eu posso classificar pensando como o substantivo é formado, e aí eu vou olhar se ele é primitivo ou derivado. Se ele é primitivo, é dele que vem as formações. Se ele é derivado, ele é consequência aí dos primitivos, né? A gente também pode olhar a estrutura, só um exemplo aqui, né? Então, se eu tenho pedra, pedreiro, tá? Quanto à estrutura, a gente pode ter simples ou composto. E aqui tem que ter um cuidado, ó, porque o derivado ele só tem um radical. Radical é a raiz. Então, ele só tem um radical, que é a mesma do substantivo primitivo. Quando a gente vai para a questão da estrutura, nós vamos ter aqui o simples, que é aquele que só tem um radical, e o composto, que vai ter mais de um radical. Então, eu formo o substantivo aqui a partir de dois outros, né? Então, isso ajuda a gente a diferenciar. Muita gente acha que o substantivo composto também é derivado. São classificações distintas, porque o derivado, um só radical, composto, mais de um radical. Quanto à extensão, quando a gente fala de abrangência, essa abrangência que é semântica, tá? A gente vai ter os comuns eles têm uma extensão maior, designam
uma abrangência maior. Então, se eu falo país, por exemplo, né? É um substantivo comum, então ele tem uma designação aí maior, mais abrangente. E o substantivo próprio, ele tem uma abrangência mais específica, Brasil, por exemplo, tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai estar olhando. E de significado, isso aqui é importante a gente tomar cuidado. A gente tem os concretos, e a definição de concreto é aquilo que não depende de outro ser para existir, e o abstrato é aquele que depende de outro ser para existir. Então, quando a gente vai pensar amizade, justiça, beleza, esses substantivos, eles dependem de algum outro ser para existir. Então, vou olhar a beleza de um quadro, a beleza de uma criança, né? Então, quando eu falo de beleza, eu preciso olhar para alguma coisa e a beleza só vai existir em alguma coisa. Justiça também, ela depende de um ser para existir. Amor e tantos outros aí sentimentos que a gente nomeia, ele depende de outro ser para existir. Quando a gente vai pensar é, outras coisas que geram dúvida, como, por exemplo, qualquer elemento folclórico, fada, saci, a gente vai entender que isso aí não teria existência dependente de um ser. Então, eles seriam concretos, tá? Mesmo que a coisa não exista, mas você vai pensar como um substantivo concreto. Deus vai entrar nisso. Personagens mitológicos, a gente vai pensar sempre como concreto, tá? Fantasma é concreto. A ideia é que não depende de um ser para existir. Os abstratos, eles estão em algum ser. Eles estão em algum ser. Então, isso ajuda a gente a definir. A criança, muitas vezes, vai achar que vento é abstrato, porque a tia ensina lá que o que pega é concreto e o que não pega é abstrato. Para a criança, a gente explica assim, que a criança não entende o que é abstrato. Mas a gente depois precisa entender que o vento ele existe por si só. Então, eu já penso ele como concreto. Não depende de um ser para existir o vento, tá? Vamos seguir. Aí a gente está falando de tipos de classificação de substantivo. Aqui eu coloquei, tá, gente? Explicaçõezinhas que eu já comentei, alguns exemplos, tá? Aí eu vou passar aqui. Depois eu vou até colocar lá também no Nutro esses slides para vocês, junto com a aula, tá? E quanto à flexão, o que que a gente vai ter que olhar e treinar bastante? Porque o que mais vai cair é isso aqui, né? A flexão de gênero, então, quando eu falo de flexão de gênero, eu estou pensando masculino e feminino. A flexão de número, que eu penso singular e plural. E a flexão de grau, que eu vou pensar aumentativo e diminutivo. E aí, daí vem os detalhes que a gente vai ter que ir se atentando, principalmente a partir de questões da banca. Então, eu acho muito importante aqui, vai fazer IBFC, estuda como que a IBFC cobra a flexão. Porque aí você já vai memorizando as palavras que são cobradas, né? Então, tem algumas coisinhas que a gente precisa se atentar aí. Quando eu falo de gênero, eu posso ter masculino ou feminino. Em português, geralmente, o masculino é nomeado pelo O e o feminino é nomeado pelo A. A desinência O e A vão indicar aí o gênero masculino ou feminino. Mas uma coisa que a gente vai estar olhando, que vai ajudar muito a identificar o gênero, é ver que artigo, ó, ele admite antes. Então, admite o artigo o masculino. Então, quando eu falo o Arthur, o menino, o cachorro, o cavalo, o gato, o galo, eu sei que é do gênero masculino. Lembrar, gente, que essa noção de gênero, ela pode mudar de língua para língua, tá? Então, por exemplo, mar para a gente, em português, é o mar. Em espanhol vai ser la mar. Então, em português, mar é feminino, ou é masculino. Em português é masculino. Em espanhol é feminino. Outra coisa que difere nas línguas é o gênero neutro. Português, a gente sinaliza o neutro com o masculino. Então, quando a gente usa o masculino, a gente marca o neutro. Em outras línguas, existem desinências para marcar o neutro. A gente está vendo aí a militância colocando X ou E para marcar o neutro. Isso é uma arbitrariedade na língua, tá? Não é ainda o que a gente chama de produtivo na língua,
E a Argentina já admitiu o uso do gênero neutro. Brasil ainda não. Espero que não admita tão cedo, né? Mas isso aí é mais de militância do que de gramática. Para a coisa funcionar bem na gramática, a coisa tem que ser produtiva na língua. E isso ainda não é produtivo na nossa língua. E eu acho muito difícil ser, conforme apontam as pesquisas, tá? Os linguistas têm feito pesquisas sobre isso e as pesquisas têm mostrado que não tem sido produtivo. Então, essa linguagem neutra, em português, fica como se fosse uma linguagem específica de determinados grupos. Válido para esses grupos, mas não válido para a norma. Embora eu tenha recebido comunicações, principalmente de universidades, eles usando o gênero neutro. Em comunicações oficiais, tá, gente? Mas isso é linguagem de militância, tá? Pronto. Aí, pode o diretor, o imperador, os meses, ó, gente, o janeiro, o fevereiro, são masculinos também, tá? E pontos cardeais, né? O norte, nordeste também. E no feminino são aqueles que admitem o artigo A. Então, a gente tem Melissa, menina, cadela, égua, pata, galinha, diretor, imperatriz, freira, Taubaté, né? Então, a gente vai ver que tem nomes próprios de cidades que tem o artigo O, Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, Bahia, a Bahia. Então, nomes de cidades e lugares, alguns admitem o artigo O, outros A. É uma coisinha que vai ser importante para a gente também lá na frente em classe. Falando ainda de gênero, a gente vai ter que estar atento ao seguinte: vai ter substantivos que vão ter duas formas, são os biformes, tá? Como que a gente vai ter a ideia de biforme? Aqueles que são biformes cognatos. Cognatos em que sentido? A gente vai ter a mesma raiz, ó, pato e pata. O que vai mudar aqui é a desinência de gênero, ó. Então, aqui é o que a gente chama de substantivos biformes cognatos. Eu acho, dependendo da banca, eles só vão perguntar se é biforme, tá? Mas é bom saber essa coisa aí, que tem banca que gosta de inovar, e aí é bom estar atento a isso. Os não cognatos são aqueles que apresentam formas diferentes, ó. Cavaleiro, amazona, cavalheiro, dama. Alguns vão chamar que esses aqui não cognatos são heteroformes, porque têm formas diferentes, tá? Então, são nomezinhos aqui para a gente entender aqueles substantivos que marcam o gênero ou na desinência ou na forma da palavra. Os uniformes são aqueles que só têm uma forma e a gente vai ter outras estratégias aí para indicar o gênero. Então, a gente vai ter aqueles que nós chamamos de comum de dois, em que o artigo, ó, é que vai definir se é masculino ou feminino. Então, o agente, a agente, o dentista, a dentista, né? O soldado, a soldado, né? A gente tem a soldado também. Os sobrecomuns, tá? Que são aqueles em que o artigo sempre vai ser o mesmo, ou seja, o gênero sempre vai ser o masculino e o feminino. Então, o algoz, a vítima, a criança são uniformes sobrecomuns, ou seja, o artigo sempre vai ser masculino, aquele substantivo sempre vai ser masculino, e eu vou indicar o sexo aí, se eu precisar, por outros recursos. Aí eu vou falar do feminino, masculino, que era homem, que era mulher, no contexto para indicar se é homem ou se é mulher. A mesma coisa dos sobrecomuns é o que funciona para os epicenos, só que nos epicenos eu estou falando de animais. Então, se eu tenho águia, sempre vai ser a águia. E aí o sexo eu vou dizer macho ou fêmea. Jacaré, sempre vai ser o jacaré. O jacaré macho, o jacaré fêmea. Cobra, a cobra macho, a cobra fêmea, certo? Então, sobrecomuns e epicenos funcionam do mesmo jeito, só que um é para animais e o outro é para seres humanos, tá? Alguns substantivos vão gerar dúvidas quanto ao gênero. Então, a gente vai ter aqueles que são masculinos, como o apêndice. Isso aqui, gente, ó, coisinha que a banca cobra. As bancas gostam. Então, pergunta qual é que é feminino, qual é que é masculino e joga uma coisa dessa aqui.
Ou então pergunta qual das alternativas só há substantivos femininos ou só há masculinos e vai jogar essas aqui que geram dúvidas, tá? Então, a gente vai ter que estar olhando isso aqui. Então, apêndice vai ser o, champanha vai ser o, a gente também tem a forma champanhe, que pode ter outra formação aí, tá? Champanhe pode ser o ou a, tá? O dó, né, não é a dó, o eclipse, o formicida. Então, são alguns aqui que a gente já vai ter que estar se atentando. Femininos, alface é um dos que cai, tá? Bastante. Dó também cai aqui para pensar o masculino. Deixa eu ver outro que cai aqui bastante. Grama, né, que é aquela coisa de o grama e a grama. Então, a gente tem que estar atento a isso aqui. Cal também, ó, para o feminino, cai bastante. Deixa eu ver outra que eu vejo. É, principalmente aqui, alface e cal, que cai bastante, tá? E alguns que podem ser masculinos ou femininos, alguns que estão aqui, né? Componente, crisma e tal, aí a gente vai estar usando o ou a antes, certo? Ô, Paula, Hã? cal? Não entendi, cal. Cal Qual o sentido, cal? vai ser sempre a cal, entendeu? Cal. Qual cal? Hã? Qual cal? O cal de passar na parede? Ah, tá. Não Tá- associei. Ah, tá. Cal, É esse a cal? a cal. Uhum. Entendi. E aí, alface até é fácil a gente lembrar que alface a gente lembra da folha, né? Uhum. Cal, as pessoas geralmente usam o cal. E aí, O cal de passar na parede. isso, só que pela norma é feminino, viu? E Ah, já fica entendi. esperta. Por que que a banca coloca esses? Porque o uso é tão comum as pessoas falarem o cal, que a banca joga justamente esses que as pessoas usam muito errado para poder confundir, né? E ver se a pessoa sabe. Então, por isso que eles colocam esses. Mas é a cal, viu? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para falar hoje ainda, de flexão. Número, gente. A gente vai perceber que a formação do número é singular e plural, e a depender da terminação da palavra, a gente vai variando um pouquinho o S, né? Então, tem hora que a gente vai colocar IS, ES. Então, algumas palavras aí vão pedindo terminações diferentes. Essa questão aqui é uma questão representativa. Ó, de acordo com as regras da gramática normativa da língua portuguesa, assinar a alternativa correta, na qual todos os plurais estão flexionados corretamente. Então, a gente tem a opção para álcool, álcoois, 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 álcool e álcoois. Então, a gente vai perceber aqui, ó, substantivo terminado em L, alguns vão para IS, que é o mesmo caso de funil, funis, por exemplo. Esse aqui, gente, anão, anão é interessante. Você tem três formas. Você pode dizer anãos, anões, anães. Então, anão vale tudo. Para anão vale tudo. Então, do jeito que está aqui, ó, anões, tá tudo, tá correto também. A gente ainda encontra anães também, tá? Então, tem três formas. IBFC trabalhou com duas, mas ainda tem. Giz, tem plural de giz? Tem, é gizes mesmo, tá? Sol, tem plural de sol? Vai ser sol ou vai ser soles? É sóis mesmo, embora a gente quase não usa, porque só tem um sol, mas existe. E sacristão, é sacristães ou sacristãos? Aí é que confunde, que eu acho que esse aqui talvez confunda mais, mas é sacristãs. É aqui, letra A, tá? Sacristães, né? Então, esse tipo de questão é o tipo de questão que a gente já tem que fazer assim, ó. Ah, vou prestar concurso com Banco IBFC. Como é que está trabalhando o número, né? Flexão de número. Então, sempre está observando as palavras, que geralmente são as mesmas palavras que vêm caindo. Então, já anota direitinho quais são as palavras que são recorrentes na banca e já vai ficando atento a essas palavras, para não errar pelo menos aquilo que já está previsto, né? Aí tem essa explicação aqui. E os substantivos compostos, gente, essa parte de plural, de composto,
tanto do adjetivo quanto do substantivo, eu vou tirar uma aula só para falar disso, tá? Para a gente ver como é o substantivo composto e o adjetivo composto, porque tem diferença. Então, eu deixo uma aula só para isso, tá? Então, isso aqui, por enquanto, eu não vou falar hoje. E o grau, gente, aumentativo e diminutivo. A gente tem a forma, ó, analítica, que é quando eu uso o adjetivo grande e pequeno para poder indicar aí. Ah, ele é muito grande, em vez de dizer grandão, por exemplo, tá? E a gente tem a forma sintética, que é quando a gente usa zinho, inho, zão, zarrão. Então, tem algumas formas que são irregulares e a gente vai estar olhando isso aí, tá? Também atentar à questão do pejorativo e do afetivo. Então, filhinho pode ter valor afetivo, sujeitinho já tem um valor pejorativo. Então, é uma coisa que a banca cobra enquanto semântica também, tá? Essa questão do pejorativo e do afetivo. Pronto, por hoje eu vou encerrar aqui, tá? E vou colocar um formulário, eu vou ver se hoje para amanhã já elaboro um formulário para a gente pensar só flexão de substantivo, tá bom, minha gente? E aí eu vou colocar FCC também, viu, Michele? Só para você já ir conhecendo a banca, FCC. Michele, me chama lá no Zap, passando o seu e-mail, para eu adicionar você lá no grupo dos professores. No grupo, não, na Viu certinho. plataforma, tá? Eu vou te explicar como é que vai ser. E a Andrea vai fazer concurso de professor, não, né? Não, não, não vou, não. E da Embasa, você vai fazer? Tô pensando ainda. Quando eu abrir o curso da Embasa, aí eu sinalizo para vocês, para ver quem vai fazer, tá bom? Tá Pronto, bom. Thiago. Na hora que eu abrir o da Embasa, eu vou avisar nos grupos e aí eu pego. Por enquanto, eu estou resolvendo dos professores, para depois ver esse, tá certo? Certo. Ô, Paula, e é para sair daquele grupo que tá lá? Não sai por enquanto, não. Depois eu vou formar um outro grupo, aí eu mesma vou tirar, viu? Ah, tá bom. É porque por enquanto eu estou ainda cadastrando a galera, aí depois que eu cadastrar todo mundo bonitinho, aí eu vou tirar e colocar no grupo. Por enquanto fica Viu? lá, Tá viu? certo. Uhum. Eu ainda estou passando algumas informações por lá, as informações gerais, né, que eu prometi, e aí depois eu vou já botar o VIP do VIP, tá? Viu? Então, encerrando aqui, minha gente, até mais, até a próxima semana. Tá